Hello, my friend. Stay a while and listen. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Boas pessoal, bem-vindos ao GameStone, 37º episódio. Eu sou o Ivan Cordeiro e comigo está o Miguel Coelho. Olá, malta. E o Ivan Barroso. Olá pessoal. E hoje não está cá o Vítor porque cenas. Vamos começar já imediatamente com todos os nossos tópicos habituais e hoje vamos falar-vos no tópico central um pouco sobre a nossa experiência e os nossos gostos em termos de portáteis, consoles portáteis e jogos portáteis. Mas vamos ter todos os nossos temas habituais e vamos começar primeiro por ler um pouco do feedback que vocês nos deram durante a semana. Queres começar aí pelo Facebook, Miguel? Sim, vou ler aqui algumas coisas que o pessoal nos deixou. Claro que não tenho tempo para ler tudo, mas deixo aqui algumas que se destacam. Por exemplo, aqui o João Silva, que disse que gostou muito do podcast. Obrigado, João. Já tinha ouvido uns mais antigos, mas vai passar a ouvir regularmente. Ivan, em relação à situação Microsoft-Machinima, se isto for para tribunal e for provado, estas duas companhias podem ser multadas, porque a lei americana proíbe este tipo de situações quando não existe um aviso explícito ao consumidor que aquela opinião foi paga. Ora, isto em relação àquela notícia que nós tínhamos falado na semana passada sobre o escândalo, entre aspas, Microsoft-Machinima. E parece-me que só foi mesmo este. Curiosamente, de resto foi uma troca amigável de palavras que não foi propriamente feedback sobre o episódio. Por isso, passo para ti que deves ter aí mais coisas no YouTube. Estou aqui umas quantas cenas no YouTube. Primeiro o Ryuzaki, que fala aqui um pouco sobre aquele jogo que nós falámos, o Middle-earth Shadow of Mordor, que era uma espécie de Assassin's Creed na Terra-média, e ele diz que, como vocês dizem, os sistemas serão sempre semelhantes dentro dos mesmos géneros de jogos. Uma vez que o Assassin's Creed introduziu um movimento com grande qualidade, é mais que normal que seja aproveitado. O que eu concordo plenamente, e não faz muito sentido, acho eu, como eu até tinha dito, classificarmos todos os jogos que são plataformas que têm o mesmo código do Super Mario Bros. E ele diz que acontece sempre isso na história dos videojogos, e se formos olhar para um plano maior, acontece isso em qualquer tipo de arte. E depois, manda um abraço para nós e até ao próximo episódio. Portanto, obrigado, man. Ryuzaki23. Depois o PT Salted disse: grande episódio, e não me levem a mal, mas vou fazer aqui um preço certo em jogos. Não resisti, é hilariante. E depois deixou aqui um link para o LX, que é de um cartucho do Star Wars para o Game Boy. Não sei se algum de vocês viu este comentário dele e viu o jogo que era. Eu por acaso vi, mas não me lembro qual é que era. Estou completamente fora, tens mesmo de explicar. Basicamente é o Star Wars para o Game Boy, no OLX, e estava a um preço absolutamente ridículo. Sinceramente, quando eu vi o comentário dele, pensei, ok, deixa-me lá tentar adivinhar. E o preço realmente não deu nem perto daquilo que estavam a pedir. Já agora querem dar aqui uma... Epá. É só o cartucho do Game Boy. Só o cartucho do Game Boy, sei lá, é coisa para entre 5 e 50? Era o que era suposto. Mas isso é uma pessoa normal, Ivan. Tens que pensar assim. Agora, isto é o LX. Okay. Pois, exato, é onde os mercadores andam a vender a bijuteria ao preço do ouro. Epá, sei lá, vou dizer uma coisa mesmo absurda, 90 euros. E tu, Miguel? Tu já viste, não foi? Mas eu já não me lembro quanto é que era mesmo, sinceramente. Mas não sei, estou como a Ivan, pá, aí uns 100 euros que o gajo devia pedir.
Yeah, era 125. Tipo, oh meu Deus, Está certo. ridículo. Mas olha, é como o gajo da Pawn Stars disse: há o preço que pedem e há o preço que eu pago. Exatamente. É o preço que as pessoas estão dispostas a dar e o preço que as pessoas estão dispostas a pedir. São duas coisas completamente diferentes. Ok, depois o João M diz também bom episódio, mais uma vez, e curti a cena de terem metido uma fala do Diablo 2 na intro. Acho que tinha que ser, porque Diablo 2 é fantástico. Quanto ao jogo, ele diz que quanto ao jogo do X-Men Origins Wolverine, que jogou a versão PS2 e era horrível, tens que experimentar a da Current Gen, provavelmente vais gostar. Eu pessoalmente gostei bastante. A da PS2 não joguei, por isso é bastante provável que seja péssima, mas obrigado também pelo teu comentário, man. A Neon Funerales diz: genérico novo. Thanks. Espero que tenhas curtido. Depois, tenho pena que não tenham mencionado as adaptações de filmes de animação para videojogos, que são tantos e com tanta qualidade. E Disney, Wallace and Gromit, bem, pelo menos eram atualmente, de facto, perderam notoriedade. Deixo o meu love pelo Star Wars, Lord of the Rings e Batman. Como nós dissemos, não incluímos as animações, mas provavelmente vamos fazer um episódio só com esse tema, porque há montes de coisas fixes nas animações. Por isso, é só esperar por isso. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Os jogos da Disney eram bons porque eram feitos pelo mesmo estúdio, que era o Westwood Studios, que fez o Command & Conquer, por exemplo. Era na altura em que a Disney contratava estúdios que sabiam o que estavam a fazer. Por isso é que os jogos da Disney na Mega Drive e Super Nintendo têm uma boa reputação. Não foram todos, não é? Mas houve uma boa parte que foram feitos por eles. True. Pronto, depois o David de Passos diz: mais um grande episódio. Pena é que depois de ouvir cada programa fica a pensar que tenho de esperar 7 dias para ouvir o próximo. Mega obrigado, man. Continuem, malta, vocês são a minha companhia aqui na Libéria. Ok? Estás bem de longe. Pelo menos durante 2 horas semanais. Já agora um tema para um novo episódio: adaptações de anime a videojogos. O que eu acho que poderia se incluir naquele das animações, desenhos animados, animações para videojogos. Sim. Faz todo sentido. Depois o 13, Faz todo sentido. como já é habitual, deixa-nos aqui o seu comentário gigantesco, que nós agradecemos imenso. E diz que o dia em que a Rebecca Black nascer e calhar no Back in the Day temos de lançar foguetes. E depois ele comenta várias das coisas que nós vamos falando ao longo do podcast, que para nós é fantástico este tipo de interação. Não vou estar a referir aqui tudo, obviamente, porque temos que acelerar o processo, mas agradecemos imenso e gostava que os nossos ouvintes fossem assim tão participativos, todos eles, e nos dissessem tantas opiniões, e adoramos isso e quero agradecer-te imenso por isso. Já agora, é relativamente a um dos nossos preços certos em jogos que nós fizemos na semana passada. Ele diz que com 2.000 libras enchia o Game Room e que era preferível do que comprar apenas um jogo desses, portanto, mega raros e mega obscuros. Diz que é grande fã da cinematografia dos anos 90, acha que foi uma época brutal, os filmes eram realmente muito bons, e o Mr. Arnold, o Arnold Schwarzenegger, get to the chopper, é um patrão dessa altura, o que eu concordo perfeitamente, e acho que nós os três concordamos que a cinematografia dos anos 90 é espetacular. A todos os níveis. Trouxe-nos grandes badasses. Put the cookie down. Já não me lembrava Everyone disso. back to the carpet. Mr. Arnold sempre a ganhar pontos. Depois o Paulo Ferreira diz: bom artigo, entre aspas. Como ando nisto há mais tempo, tenho memórias de adaptações mais antigas como o Robocop, Platoon. Aliás, um dos meus jogos favoritos de sempre é o The Great Escape no Spectrum, que é uma adaptação do livro do filme homónimo. Os filmes de animação, sobretudo da era dourada da parceria Mega Drive e Disney, merecem só por si um episódio especial. Sem dúvida, mesmo. Pronto, agradecemos imenso os vossos comentários todos e vamos passar ao Back in the Day, que é comigo, né? Espetacular, vamos ouvir falar de mais uma beca.
Ok, vamos até ao dia de hoje, portanto 9 de Fevereiro, que é quando estamos a gravar este episódio, de 1982, quando, em Boston, foi criada uma lei onde dizia que era ilegal alguém com menos de 18 anos de idade jogar coin-operated games, ou seja, arcade games, digamos assim, durante o horário escolar, e é proibido existirem arcades a cerca de meio quilómetro das escolas públicas. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Nazi Germany? Acho que é eu compreendo porque é que isso foi feito, não é? Estamos a falar ali de uma das alturas douradas das arcades. As arcades tinham mesmo muita popularidade. E havia muitos pais preocupados que os arcades fossem um antro de droga e drogados, porque as arcades eram sítios escuros, por causa dos televisores. Estava sempre cheio de teenagers e muita gente pensava, é aqui que a malta da droga se riu. Yeah. E se lembrarem-se, cá em Portugal, por exemplo, era proibido a permanência de pessoas com idades inferiores a 18 anos nas arcades, o que significava que muitas arcades estavam vazias, porque a malta que queria jogar não podia lá entrar e a malta que podia lá entrar não queria jogar. Yeah, true. Eles mais tarde mudaram um bocado a lei e, em vez de ser 18, passaram para 16. E acho que atualmente está nos 14 anos. Para aqueles sítios que ainda têm arcades. Porque Sim. eles pensam que a máquina de arcade é como uma slot machine. Está na mesma categoria. Pois, E exato. são jogos de azar. Portanto, os jogos pelo menos isso aí só durou um par de anos. Aqui foi até hoje. Pois, exato. Ok, depois, portanto, também é 9 de Fevereiro, mas em 1983, a Atari anunciou o My First Computer Keyboard, que era um componente para o Atari VCS, ou Atari 2600, que permitia transformar a Atari VCS, ou Atari 2600, num computador. O componente custava, na altura, cerca de $90, e o acessório surgiu da ideia que os consumidores que tinham uma Atari VCS eram possíveis candidatos a comprar um home computer, um computador pessoal. E neste caso isso era possível por menos de $100 e na altura os computadores por menos de $100 ou aqueles computadores tipo budget eram um mercado em rápida expansão e acho que a Atari queria tentar entrar nesse mercado. Isto não teve grande sucesso, penso eu, pois não, Ian? Não teve. Falaste muito bem, isso foi durante as Computer Wars. Computer Wars estavam a acontecer na altura, que era qualquer protagonista que tivesse mais ou menos ligado ao ramo da eletrónica, estava a tentar fazer o seu próprio computador, não é? E os preços até foi por causa disso que os preços dos computadores foram baixando, porque aparecia a Commodore com um preço, depois respondia a Tandy com outro preço, depois respondia a Apple com outro preço, e depois respondia a Timex com outro preço, e os preços iam baixando. E estavam cada vez mais pessoas a comprar computadores. E o que a Atari, eu até sei a história da Atari, o que se passou na altura foi a Atari quis entrar também no mesmo ramo com o Atari 400 e 800. E já que o Atari 2600 era o computador ou a consola mais popular na casa dos consumidores, tentaram fazer um periférico que fosse transformar o Atari 2600 numa espécie de mini computador muito rasca. Mas eles não foram os únicos a fazer isso. A Mattel fez a mesma coisa com a Intellivision, o ColecoVision fez a mesma coisa com o Adam Computer. Portanto, isto é um produto mesmo daquela era que estava toda a gente a fazer a mesma coisa. Seria a mesma coisa que se hoje em dia a Sony dissesse vamos pôr um teclado, e a Nintendo também vai pôr um teclado, e a Microsoft também ia pôr um teclado. Era exatamente a mesma coisa, naquela altura era normal. É quase todos eles descobriram uma coisa, que aquilo não servia para nada e ninguém estava interessado porque as pessoas ficavam confusas. Yeah. Oh, the 80s. Eu acho que a consola que até é mais conhecida por fazer isso é a Magnavox Odyssey ou o Philips Hue Idiopec, que trazia um teclado em membrana. Que era horrível. Sim, que era horrível, não dava feedback tátil nenhum. Yeah, é horrível. Mas foi uma tentativa falhada, digamos assim, de Atari transformar o Atari VCS num computador. Ok, depois passamos para 2004, quando a Nintendo lança o Metroid Zero Mission no Game Boy Advance. É um jogo que saiu posteriormente ao Metroid Fusion, que foi uma aventura nova no Game Boy Advance. Este era uma espécie de remasterização do original Metroid, ou
remake, digamos assim. Como é normal, o jogo foi super bem recebido pela crítica e pelos jogadores e é até considerado um must-have na library do Game Boy Advance, tal como o Metroid é na NES, tal como o Super Metroid é na Super NES e tal como, embora eu não goste, o Metroid Prime é na GameCube. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre o Zero Mission. Quero dizer que quero um. Que ainda não tenho esse, por acaso. Já tens um Fusion. Já tenho um Fusion, é verdade. E joguei-o interminavelmente. É dos melhores para mim. Ok, então com isto passamos às notícias que não sou eu, é o Miguel. Ok, então para as notícias desta semana também reuni aqui pouca coisa, mas que pode dar alguma coisa que falar. Começo com um rumor que eu sinceramente não sei se ainda foi confirmado ou não. Na última semana também tive um bocado desaparecido nestas leads das notícias, mas foi falado que há a possibilidade da PS4 vir a ter emulação para jogos da PlayStation 1 e da PlayStation 2. Isto não é propriamente o que tem havido na PSN, de alguns jogos clássicos e de alguns títulos da PS2 e da PS1 terem saído via PSN, não é? Aqui fala-se mesmo de um alargamento da library, de irem buscar alguns títulos que foram mais jogados e mais famosos na altura da PS1 e PS2, e até fala-se também na possibilidade de receberem alguns bónus e terem os gráficos um bocado mais trabalhados, não remasterizados, possivelmente, para se adaptarem às novas tecnologias. O que é que vocês acham da possibilidade disto acontecer? Eu acho que tenho um PC. Uma pequena informação primeiro. Isso é um título que vai ser comprado via digital, ou é tipo, eu já tenho o título antigo e agora se meter dentro da consola vai conseguir ler o título? Eu suponho que seja a primeira opção, que vai ser a distribuição digital e tens de chimpar. Houve logo uma grande cena do estilo, mas eu já tenho o jogo e não sei o quê. Aquelas coisas normais também aconteceu quando a PS3 começou a receber jogos de PS2 e PS1, e eles vão fazer exatamente a mesma coisa agora com a PS4. Portanto, é tentar vender o produto outra vez. E o que eu tenho a dizer sobre isso é, eu tenho um PC que faz exatamente a mesma coisa, portanto, no thanks. Exatamente. Eu diria para o mesmo lugar, né, pá? Quem vai comprar aquilo normalmente já tem aquilo em casa, não é? Até já tem, se calhar tem uma PlayStation 1 e uma PlayStation 2 e quem vai perder tempo para agora comprar novamente o mesmo tipo de digital? Não sei, eu não vejo grande mercado nisso. Eu compreendo quando a Nintendo faz uma coisa tipo Virtual Console, que mete lá um jogo da NES, porque são jogos antigos, ou um jogo da Super Nintendo ou da Nintendo 64. Agora não vejo assim grande justificação para a Sony fazer a mesma coisa com títulos relativamente recentes, que as pessoas têm em casa. Poderiam ser muito facilmente lidos em emulação. Se um PC consegue fazer isso, porque é que um sistema como a PlayStation 4 não faz? Claro. É assim, por exemplo, eu até percebo que a PlayStation 3 tivesse algumas dificuldades por emular PS2, ok? Porque os PCs hoje em dia, mesmo PCs bons, têm alguns problemas em emular PS2, embora já esteja a emulação já seja super espetacular, mas mesmo assim ainda há algumas dificuldades. Mas eu presumo que a Sony, que é Sony, ok, conseguisse fazer isso sem grandes dificuldades na PS4. E eu acho estúpido porque é perfeitamente possível criar-se um patch para simplesmente a PS4 ler jogos de PS2 e PS1. Portanto, eu acho que eu acho que é uma estupidez estar a não dar a opção ao consumidor de poder jogar esses jogos em emulação que nós temos em casa. É uma parvoíce. É óbvio que é tudo tipo um profit deal, não é? E que eles querem fazer mais dinheiro, mas eu acho que é uma parvoíce, sinceramente. E a única cena que eu posso ver nestes casos é do estilo, imaginem um jogo tipo Final Fantasy VII que não é tão barato quanto isso, ok? E que a pessoa quer jogar de um modo legit. Ok, a pessoa compra na PSN, escusa estar a comprar uma cópia física, provavelmente fica-lhe
quarto ou um quinto do preço que seria uma cópia física. Ok, eu por aí até consigo perceber, mas para nós que já temos essas cópias e que tivemos as consolas da Sony, temos os jogos da Sony, não há um motivo para nós não podermos jogá-los na PS4. O que vais fazer é vais ligar a PlayStation 1 ou vais ligar a PlayStation 1, tanto faz. A cena não é... Eu por acaso tenho as ligadas. Tenho a PlayStation 2 com a PlayStation 1 e tenho a PlayStation 3 ligada e tenho a PlayStation 4 ligada. Portanto, não me faz confusão, não é? Mas nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter todas as consolas ligadas, nem todas as pessoas têm todas as consolas, mas nesse caso o que eu vos aconselho é, todos vocês provavelmente têm computadores. Portanto, usem-nos. Exato, nem mais. E conseguem resultados muito melhores, provavelmente. Ok, então, passando à frente, a outra notícia que eu tinha aqui reunida é sobre o nosso amigo azul da SEGA. E a SEGA anunciou que vai fazer não só, mas o centerpiece, por assim dizer, deste novo empreendedorismo, por assim dizer, pela via Sonic. Será uma nova série de TV chamada Sonic Boom, e isto torna-se um bocadinho perigoso porque já sabemos como é que a SEGA tratou o Sonic nos últimos jogos, não é? Desde a PlayStation 2 até agora. Os resultados não têm sido muito bons, então quando a gente ouve que eles vão fazer uma espécie de reskin ao Sonic e fazer coisas novas com o Sonic, uma pessoa fica logo de pé atrás. Mas pronto, temos aqui o anúncio da SEGA que irá fazer não só a tal série a série animada em CG, vão fazer também, pelos vistos, novos jogos para serem incluídos na Wii U e na 3DS, bem como uma nova linha de brinquedos. O que é que vocês temem? Já ponho a pergunta nesses termos. O que é que vocês temem desta... Eu temo pela minha sanidade mental. E eu não vi nada, sinceramente, sobre essa notícia, porque eu só estou em casa desde ontem e tive algumas cenas para fazer, mas parece que, pelo que eu percebi, o Knuckles também fez um boom, certo? Portanto, ficou bacoso, digamos assim. Parece o The Rock, agora. Sim, mas eu acho que há muito fuzz à volta disso e acho que nem devia ser por aí, meu. É como andar a criticar, agora tem mais pixels ou tem um nariz mais pequeno ou maior. Acho que isso não importa assim tanto quanto isso. Não. Na altura, quando o Sonic também apareceu, toda a gente também criticava. O que é isto? Um ouriço ainda por cima azul, o que é que isto tem a ver? Não, a minha preocupação é mais em termos da qualidade, não é? Da qualidade dos jogos, principalmente, que é o que nos interessa mais. Pois é mais por aí. Aí é que é qualquer questão. Pois, porque tendo em conta o historial, não é? Como eu disse, a partir da PS2 até agora, tivemos, eu gostei do Generations, que acho que foi porreiro, acho que conseguiram fazer algo que já deviam ter feito há mais tempo. Mas... E que não percebo porque é que não continuaram a fazer. Exatamente. Porque o Lost World depois é bem diferente e sinceramente é bastante inferior ao Generations, pelo menos na minha opinião. Pois. Mas depois temos, por exemplo, o Sonic the Hedgehog para a Xbox e temos o Shadow e temos essas coisas por aí fora, não é? Sim, isto vai depender muito da equipa que vai pegar naquilo. Vai ser mesmo por aí. Se for uma boa equipa, sai dali um bom jogo. Se for uma equipa que anda lá aos pacotes, então vai ser um jogo ao pacote. Eu, para mim, meti a Irrational Games a trabalhar no Sonic. E era isso que eu tinha aqui guardado nas notícias. Há mais uma notícia que eu se calhar vou passar ali ao Ivan Barroso para ele falar, porque ele está mais dentro do assunto, relacionada com o famosíssimo por estes dias Flappy Bird, não é? O caso Flappy Bird. Queres nos falar mais sobre isso, Ivan? Sim. O Flappy Bird, eu sei que passa um bocado assim despercebido porque o pessoal passa sempre jogos mobile, que é isso? Lixo. Mas há alguns bons títulos e há uns títulos assim interessantes e o Flappy Bird é um desses títulos meramente interessante. Foi um título que foi desenvolvido por um rapazito. O rapazito fez o seu título, meteu-o na App Store
apareceu assim em alguns meios, houve algumas pessoas falaram que aquilo disparou em vendas de uma forma tipo, brutal. E ele só faz agora dinheiro com publicidade. E segundo os rumores, ele faz $50.000 por dia só em publicidade. Pouquinho. O título não. Sim, nem sequer é um daqueles títulos que, ei, tens aqui uma shop e agora tens de ir na shop. Não tem nada disso. É tipo. É um endless game que tu tens de voar o máximo possível e para voar tens de pressionar o ecrã. Tem assim uns gráficos que o pessoal diz que é nitidamente inspirado em Super Mario. Epá, se vocês forem ver Flappy Bird e veem uns canos verdes com uma espécie de sombreado típico de Super Mario, veem mesmo que aquilo foi inspirado no Super Mario, não há nada para eu dizer. Mas entretanto, o autor diz que está um bocado farto de todas as polémicas e de estar sempre a ser criticado e está a pensar em tirar até o jogo da loja, porque o dinheiro é fixe, mas está-lhe a dar muitas dores de cabeça e ele nem prefere nem ter de pensar nisso. Se isto é verdade, ou é uma jogada de marketing, ainda ninguém sabe. Aliás, acho que já saiu, desculpa, acho que já saiu hoje às 5, não foi? Acho que ele já retirou. Eu não sei se ele já retirou ou não. Ele disse que isto foi ontem. Estamos a falar de ontem. Ele disse que no período, dentro de 24 horas, 24 ou 20 horas, ia tirar o jogo. Como é domingo, a App Store está a trabalhar nisto e retira já. Se calhar já pediu e ainda não retiraram. Ou se calhar ele já pediu e já tiraram, não sei. Isso já não faço a mínima ideia. O que é importante também ressaltar daqui é que este jogo, como é tão simples e tão viciante e tão aditivo, e como tem muito poucas coisas, não tem loja, não tem nada, está a ser levado com uma clonagem, mas uma clonagem assim brutal, como eu nunca tinha visto até agora. Eu nos sites que às vezes dou uma espreitada delas para projetos de videojogos, eu nunca vi tanta gente a pedir reskins num jogo. E é uma coisa assim brutal, é tipo reskins de um dia para a noite. Portanto, se vocês, este pode sair, mas se vocês puserem Flappy Bird, vão encontrar, sei lá, Flappy Angry Bird, Flappy Ninja Bird, Flappy Turtle Bird, coisas assim do mais ridículo possível, porque aquilo é tão fácil de copiar, que aquilo tem um código tão simples, que está muita gente a tentar aproveitar o osso. Claro, o pessoal cheira dinheiro, vai logo tudo a querer capitalizar. É porque aquilo não pede uma shop, não pede nada, é tipo... É um jogo que é só viciante, não é? Só tem um nível. Pelo menos o que eu joguei só tinha um nível. Mais simples que isso. Sim, mais simples que isso. Tem um menu que diz play, rate e outra coisa qualquer. Não tem mais nada, share, acho que é share. Tanto mais simples que isto é impossível. Por isso é que está a ser uma clonagem assim tipo brutal. Olha, já agora deixa-me só dizer outra notícia que se calhar vocês não passou um bocado despercebida. Vocês lembram-se daquele jogo antigo, Dungeon Keeper, que era da Electronic Arts? Ah, sim. Yeah. Eu sei o que é que vais dizer, mas força. Pois, falámos agora de um jogo que não está a tentar fazer dinheiro à força com shops e coisas assim do género. Agora, ora bem, entra a Electronic Arts e faz isso exatamente com o Dungeon Keeper. Trouxe o jogo para Android. E o jogo está cheio de coisas que queres continuar a jogar, então tens de ir à shop comprar tempo de jogo, tens de ir comprar personagens, tens de ir comprar itens, está tudo com modelo de pagamento. O mais engraçado nisto tudo é que se nós quisermos dar um rating ao jogo, se vocês quiserem dar 5 estrelas, carregam nas 5 estrelas e aquilo vão automaticamente para o site do Google Play e dão as 5 estrelas e escrevem a vossa review. Se vocês quiserem dar entre 1 a 4 estrelas... Tens de pagar. Tens de pagar. Não, mas aparece Não são levados para a loja do Google Play, mas são levados a preencher um formulário da Electronic Arts a dizerem porque é que querem dar uma má review ao jogo. O quê? Oh meu Deus. Sim, ou seja, a má review nunca chega a ser dada, a não ser que vocês façam isto manualmente, ou seja, vão ao Google Play, procuram pelo jogo e depois do jogo escrevem a review. Se forem do jogo diretamente, não conseguem fazer. Que parvoíce. Depois aquilo está cheio de mini coisinhas de para comprar isto, comprar aquilo. Eu acho que a maior crítica que vi, e foi muito bem dada, era tu pedes ao teu pai, preciso de uma boia para ir para não sei onde. E o teu pai diz, ok, é grátis, não precisas de me pagar nada. Tudo bem. Então, entras no carro com o teu pai avança 100 metros e diz, agora tens de esperar 24 horas. Ou então, se quiseres, pagas-me e eu vou agora. É mais ou menos este o conceito que está a ser implementado à força no Dungeon Keeper.
Ridículo. E é um jogo bastante antigo, não precisa disto. Quem quiser vai em Boonwall diretamente no Android, não precisa destas caganices. Tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Ok, ficam por aqui as notícias então também. Ok, então passamos então ao nosso Playing Now. Olha, claro que um dos jogos que eu estou agora a jogar é o Flappy Bird. Porque tive de ver qual era a coisa toda à volta. Não encontrei o Flappy Bird em si, encontrei Mata de Cones. Então comecei a jogar Mata de Cones, a ver qual era a diferença entre uns e outros. Até que finalmente, decidi, onde é que isto está a aparecer? Então fui ver quanto é que custava um template do Flappy Bird. Custa 15 libras. Ok. Estão a perceber? E então com 15 libras está toda a gente a fazer o mesmo jogo, só com temas diferentes. E então não joguei o original e joguei os outros clones todos para ver qual era a diferença. E a diferença que eu cheguei é exatamente zero. Há uns que são sempre um bocadinho diferentes, tem uma outra opção, mas no seu intuito o jogo é sempre igual. E pronto, tirando isso, olha, acabei esta semana o Hotline Miami. E uma coisa que eu até tinha falado contigo, Miguel, Sim. Não sei se recordas, Sim. Eu acabei o jogo, mas pelos vistos há umas missões extras que vieram agora num algum update. Antes tem lá umas missões extras para fazer agora, com uma personagem nova que só tem um capacete. Não sei quem é. E basicamente foi isso. Não joguei assim mais nada. Joguei League of Legends. Sim, joguei uma vez. E foi isso. Não vou falar sobre mais nada. Isto é bem curto, não é? Não, tá bom. Eu também vou ser muito curto, por isso, principalmente porque acabei o Banner Saga, que se lembram, tinha vindo a jogar durante as últimas semanas e na semana passada acabei. Também não vou falar muito sobre ele porque já falei várias vezes e também porque, fazendo um bocadinho de spoiling, estou a preparar uma review para a próxima Push Start, por isso se quiserem saber mais um bocadinho podem ler lá. Depois comecei a jogar, e é o que eu tenho jogado mais quando tenho algum tempo, o último Assassin's Creed, o Black Flag. Também quando o meu computador deixa, porque ele pede um bocado, puxa um bocado por ele e então tem que ser em intervalos selecionados. Quando eu vejo que ele começa a bufar muito, tenho de lhe dar um intervalo para ele não me morrer nas mãos. Porque um dos aspectos é mesmo esse da qualidade gráfica está tão bem feita neste jogo que puxa mesmo bastante pelo computador. Eu estou a jogá-lo no computador. Também não vou estender muito sobre ele porque sei que vou falar mais algumas vezes nas próximas semanas, porque o jogo é bastante grande e eu não tenho muito tempo durante a semana para me dedicar a ele. O Ivan também já falou, o Ivan Cordeiro. Hoje tenho que ter cuidado com o Ivan que o Ivan Cordeiro também já falou nele, já o escolheu para Pick of the Week até, se não me engano. Então aí. Portanto também não me vou esticar muito sobre isto. E chego ao meu Pick of the Week, que por acaso nestes últimos dias nem tenho pegado muito nele, foi mais na semana passada que também descobri-o e joguei algumas horas, que é um jogo da Daedalic, que não é um jogo de aventura gráfica, espantem-se. Chama-se Blackguards e é um RPG por turnos, com aquelas grelhas com hexágonos, ou seja, muito ao estilo de Heroes of Might and Magic e outro, o King's Bounty, mas este não é o resto do jogo, por assim dizer, não é parecido com esses jogos, apenas as situações de combate é que são dessa maneira. De resto é um RPG com alguns elementos um bocado diferentes. Temos um overworld, temos um mapa geral do mundo em que podemos navegar de um ponto para o outro, mas não temos muita manobra, não temos muito margem de manobra, por assim dizer.
como noutros jogos, noutros RPGs em que podemos andar livremente pelo mapa e explorar. Aqui não há muito essa parte da exploração, temos mesmo a obrigatoriedade de andar de ponto para ponto. Mas eu gosto bastante deste tipo de jogos por turnos e com este tipo de combate. Acho que envolve um bocadinho mais de estratégia e gosto da parte de me permitir-me pensar um bocado naquilo que eu vou fazer e de não estar um bocado pressionado, como é com os jogos de ação ou action RPGs. E é engraçado, não é assim nada de outro mundo, mas se tiverem alguma curiosidade para experimentar um bocado um jogo nessa variante assim mais pausada e mais estratégica, acho que é uma boa opção o Blackguard. E pronto, foi só isso. Ok. Espera lá, Miguel, o Blackguard é o teu pick of the week? Sim. Ok. Não percebi tu dizeres. Então eu acho que pela primeira vez aqui no podcast vou falar brevemente de jogos Android. Espetacular. Porque eu estive fora e levei o meu telemóvel, como é normal. E, portanto, era a minha única plataforma para jogar qualquer coisa durante esse tempo. Mas Flappy Bird? Não, por acaso não. Mas joguei um jogo que me fez lembrar quando tu estavas a referir o Flappy Bird, em que tu carregavas para fazer o pássaro voar. Joguei um que é o Badlands, em que nós controlamos um pássaro gordo, porque é uma bola com 2 asas, e que é bem engraçado. Em que nós também temos que carregar para ele voar. E depois temos que evitar os obstáculos de modo a não ficarmos para trás no cenário. E se ficarmos para trás, portanto, perdemos o jogo, basicamente. E fez-me lembrar o que tu estavas a falar do Flappy Bird, e acho que o Badlands é um jogo muito engraçado, tem um artwork muito fixe, e faz-me lembrar um bocado o Loco Roco, porque o boneco pode crescer e pode ficar mais pequeno para passar em certos sítios, e provavelmente mais para o fim há de haver outras mecânicas, mas eu não joguei imenso o jogo, mas achei que era um jogo bem engraçado, e se tiverem Android se calhar vale a pena irem ver. Badlands. Depois joguei o Plants vs Zombies 2, que está cheio de microtransações e cheio de publicidade por todo lado, mas mesmo assim continua a ser bem da fixe e é basicamente o primeiro com mais algumas coisas, com algumas coisas a mais, algumas plantas a mais, alguns tipos de zombies novos, mas se gostaram do primeiro vão gostar de certeza do segundo. E depois, este não é um de Android, mas foi um jogo que eu joguei pouco tempo, cerca de 30, 40 minutos quando voltei para casa, que foi o Outlast, porque estava grátis no PS Plus, na PS4, e é extremamente assustadora, digamos assim, e digamos que tive de ir à casa de banho nesses 40 minutos cerca de 3 vezes. Apanhei 2 cagaços peda grandes. E acho que o jogo tem uma atmosfera que consegue ser bastante opressiva para o jogador. E eu não sou o maior fã dos jogos em que não se pode fazer nada. Portanto, não há nada que nós possamos fazer em relação aos monstros. Portanto, simplesmente temos que nos esconder e fugir. Não sou o maior fã desse tipo de coisas, mas vou dar uma oportunidade ao Outlast porque me parece interessante. E porque é na PS4. Tenho uma coisa nova para jogar na PS4. Graças ao PS Plus. Mas pronto, o jogo parece ser giro. Talvez nos próximos episódios do podcast diga mais alguma coisa sobre ele. E depois o meu Pick of the Week vai para um jogo de Android. Um Pick of the Week para um jogo de Android fantástico. Que é... É um Flappy Bird. Não. É a sequela de um jogo que eu adorei. Que é o Cut the Rope Time Travel. Eu adorei o Cut the Rope original. Eu adorei o Time Travel, é tão fixe. É um grande vício. Completamente. E, todos os momentos que eu apanhava, eu metia-me a jogar o Cut the Rope Time Travel. É tão viciante. Para quem não conhece, basicamente, existe um boneco e nós temos que dar o bombom ao boneco, digamos assim. Ou o candy, o doce ao boneco. E para isso há várias cordas que estão penduradas pelo nível, com várias armadilhas e coisas desse género, e nós temos que cortar as cordas ou
enfim, há várias coisas que podemos fazer de modo a dar esse candy ao boneco. E depois existem várias coisas, como por exemplo portais que transportam o doce de um lado para o outro, ou granadas, bombas neste caso. E o time travel está engraçado porque vamos a várias épocas e são temáticas de piratas, egípcios e coisas desse género. E por exemplo, nos piratas temos as bombas que se usava na altura, o que eu acho engraçado, é giro. E acho que esse é um pormenor engraçado. E no time travel, para além de termos o nosso bichinho, que eu agora não me lembro o nome por acaso, temos dois, que é o nosso bicho e o bicho dessa... É o homem, exatamente, é o homem. Que é um bicho bem engraçado. É bem da fofo. Temos o original e o da época em específico. E pronto, temos que alimentar os dois. E para quem não conhece, aquilo é um autêntico vício, super divertido. E aconselho a toda a gente a ter um Android. Por favor, joguem o Cut the Rope. Não só o Time Travel, mas também o original, o Cut the Rope normal. Todos os níveis podem ser desbloqueados por vocês passarem outros níveis, ou podem pagar para desbloqueá-los. E tenham atenção, porque se não pagarem pelo jogo vão levar com publicidade. E não é pouca. Mas de qualquer das maneiras o jogo é espetacular. Por isso, se tiverem Android, é dos melhores para mim, para o Android. Se não o melhor, sinceramente, acho que é o jogo que eu mais gosto no Android. E pronto, é isso para o nosso Playing Now. E vamos então passar aqui a um breve resumo. A um breve resumo não, já lá vamos a isso. Vamos primeiro ao nosso preço certo em jogos. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho do OL Shit, é para o menino e para o reseller, olha. Tenho aqui um Castlevania, da New Generation, da Mega Drive. Completo, em bom estado. Tem os dois manuais, o português e o internacional. O internacional está um bocadinho gasto, mas nada de especial. Diria que no geral o jogo está em bom estado. Ainda tem o como é que se chama? O Hang em cima. Sim. Sim. Epá, eu sei o nome, mas agora não me recordo. Pois, agora também não me estou a recordar. Boxhanger, pronto. Exato, é isso. E pronto, o jogo está em bom estado. Diz, tenho para venda, troca, New Generation, da Sega, Mega Drive, em muito bom estado, não está em muito bom estado, o gajo é mentiroso, mas pronto, e colamos os manuais. Aceita troca por jogos de Mega Drive do mesmo valor / raridade. Oh diabo. Eu troco isso por um carro? Este por acaso não menciona, mas não me admiro. Mas diz aí troca? Troca, ou então por uma torradeira. Yeah. Eu vou dizer um número mágico redondinho 50. Uhum. Eu vou arriscar pelos 30. E é um ponto para o Miguel, porque é exatamente 50. É. Namush. É uma cabala contra mim. Porque eu achei que não era um preço exagerado, tendo em conta o preço que ele costuma andar no eBay. Muitas das vezes é mais do que isso. E pronto, é esse o meu primeiro. Ok. Ivan, queres ir tu? Quer ficarem os dois Ivan juntos? Sim, porque assim não dá confusão nenhuma. Então, é assim, eu neste momento só estou à procura de Dreamcast, como vocês sabem, portanto o meu foco vai ser todos em jogos de Dreamcast. Tenham paciência ou não. E vou começar por este grande jogo, que é o Grandia 2. Segundo a descrição do vendedor, está em bom estado, só tem a caixa partida numa das hinges, tem uma crack na frente, mas tirando isso está em bom estado. E o manual tem uma página rasgada do início, tem um bocadinho, é só um pequeno rasgo, mas está em bom estado, continua a estar em bom estado. E o CD tem uma série de riscos, mas continua a estar em bom estado. Está tudo em bom estado, está tudo impecável. Tentei adivinhar. Ok, é no LX, eBay. eBay. 25 libras. Eu vou dizer mais 10, 35 libras. Ok, muito bem. O jogo estava em Buy It Now a cerca de 39,90. Então acertei. Ganhaste, cara.
Buy Now. Não sei se ainda lá está, se calhar ainda lá está. Foi vendido? Ah, ok, não estás a... Ok. Não sei porque estava em Buy Now e depois isto já foi há uns dias e aquilo estava quase a acabar, faltavam 30 minutos para aquilo acabar. Não sei se alguém pegou ou se entretanto já pôs outra vez o negócio de pé ou não. Ou se pôs o negócio de pé, se não pôs a um preço mais, vá lá, honesto. Pois, porque isso é um bocado alto, ainda por cima para esse estado. Estava impecável. O que eu estava na descrição era estava tudo impecável, mas tinha tudo pequenos problemas. Era o manual estava rasgado, era o CD que tinha riscos, era a caixa estava partida. Ok, então agora sou eu que começo também com o nosso amigo OL Sheet. E é um artigo muito simples, é uma PSP modelo 2000 e só mesmo a consola e uma capa protetora transparente. E só diz mesmo isso. PSP 2000 e capa protetora transparente. PSP raramente usada e capa protetora transparente em muito bom estado. Ok. Vou arriscar nos 80. Número mágico do Vitor. Como é no OLX, e só porque é no OLX, 100 euros. Ok, então o ponto vai para ti, Ivan Cordeiro. Porque esta preciosidade... esta preciosidade está a uns módicos 350 euros. What? Quê? Mas calma, é negociável. Vocês podem descer um bocadinho. Oh my god. Ele quer comprar uma PS4, de certeza. Tipo, isso é mais caro do que uma Vita usada. É o dobro do preço de uma Vita usada. Dá para comprar uma PSP e uma Vita, quase. Não é quase, dá mesmo. Porque a Vita está a 169. Dá mesmo. Dá para comprares uma Vita e duas PSPs. Bem, pronto, está certo. Ainda te digo mais, dá para comprar. A capa em plástico é capaz de ser muito boa. Eu acho Ou que então é um modelo rápido. Tem uma fina camada de ouro. É banhada a ouro. Dava para comprar uma Wii U e uma Vita. Enfim. Bem, passando para o meu segundo, trago outro Castlevania. Mas desta vez é para a Super Nintendo. E é incrível como é que os jogos de Super Nintendo não param de subir de preço. E continuam a ser vendidos. Mas desta vez é o Castlevania Vampire's Kiss, também conhecido por Akumajo Drácula X ou Castlevania Drácula X nos Estados Unidos. Esta é a versão PAL e é apenas o cartucho do jogo em bom estado. Nota-se que tem alguns risquinhos, mas nada de especial. O cartucho no geral está em bastante bom estado. Diz só card only tested. Só o cartucho. E shipping only within Europe with registered service. PAL version, card only tested in good condition. Ora, eu vou voltar ao número de há bocado, 50. Porra, eu ia dizer isso. Não há justiça no mundo. Ok, Podes então dizer 45 49 e 99. Ou 51 e 99. Eu aposto nos 45. Só para ser chato. Ok. Então, tu disseste 50, Miguel? Sim. Ok, então é mais um ponto para ti. Mas... para mim. Mas mesmo assim ficaste a 100 libras porque é 149,90. Vão-se lixar. O quê? E este jogo, aqui há 2 anos, eu lembro-me que costumava vender-se a cerca de 70 e tal euros, mais ou menos. E que desde que houve aquele mega boom, que se começou a ver por 100, 120 e hoje em dia já se consegue ver por 150 só o cartucho. E se vocês quiserem uma cópia completa, preparem-se para pagar cerca de 300, 400 libras. Jesus. É ridículo. E atenção que isto foi comprado em Byte Now. Portanto, não está para venda. Ok, é a minha vez, não é? Exato. Para aumentar a confusão. Ok, então este aqui é um bundle de jogos de Dreamcast.
Então passo a descrever. É um bundlezinho. Este foi vendido, digo já de passagem. Tem o F Striker, tem o Sonic Adventure, tem o Wants to be a Millionaire, tem o Goalkeeper Killers. Se vocês estão dentro do mercado sabem muito bem o que este jogo aqui significa. Tem aqui mais uns discos. Agora a partir daqui são todos discos soltos. Portanto, não esperem grande coisa. Portanto, está aqui um Tomb Raider, está aqui um F Dream Team, outra vez. E finalmente está aqui um Bass Fishing. I have no idea. Sinceramente. Isso é no eBay? eBay. Desculpa, esqueci-me de dizer. Eu só estou a ver no eBay. Diz alguma coisa tipo raro, something like that? Não, diz só Bundle Dreamcast Games. Mas posso dar-te uma dica. O GK é um jogo considerado raro, não aparece assim muitas vezes. Pois. Epá. 60 libras. 50 libras. Ok. E tu, Miguel? 100. Ok, muito bem. Ganhaste, Ivan. Yay. Isto foi vendido por 21,17. Fogo. A sério? Isso é bem bom. É sério. É bem bom. Ok. É verdade que... O que me chamou a atenção foi logo o GK. Pois, exato. Os jogos de futebol da Só subiu o Dreamcast. preço por causa disso. Foi daqueles que passou assim debaixo do radar, como tinha uma data de discos soltos. Pois. Ninguém passou assim muito cartuchos. Pois, é verdade, já. Ok, porreiro. Sou eu, não é? Deixem cá ver. Então, também do eBay e também um bundle, mas de jogos da Mega Drive. Eu vou dizer os títulos. Isto não tem nada de especial na descrição e no título, é só mesmo Sega Mega Drive. São 25 jogos de Mega Drive. E vou dizer então os títulos. Todos aqueles que eu vou dizer agora, até eu interromper, estão completos. Caixa, manual, tudo direitinho. E são eles o Tasmania, o Flashback, o Mega Bomberman, o Rambo 3, o Golden Axe, o Columns, o Onslaught, o Dick Tracy, o Crackdown, o Eternal Champions, outra cópia do Golden Axe, o Golden Axe 2, o Echo the Tides of Time, o Micro Machines 96, o Sensible Soccer, o EA Hockey e o de Snooker, que eu não sei como é que isto se chama. Jimmy White's Whirlwind Snooker. Todos estes estão completos. Os seguintes estão só na caixa, sem os manuais, que são o James Bond 2, o Castle of Illusion, o Super WrestleMania, o Aladdin, o Strider, o Revenge of Shinobi e o Power Monger. Fosga-se! E tudo isto foi vendido. Tudo? Tudo vendido. Epá, sei lá, 150 libras? Epá, eu vou apostar nas 100, vá. Como é um bundle, talvez tenha ficado barato. Ok, então o ponto vai para ti, Ivan Cordeiro, porque isto foi vendido. Uma cabala contra mim. Foi vendido por 39,95. What? Não chegou a 40 libras e tem free UK posting. Portanto, What? Isso é bué da barato. quem mora no UK e que se calhar foi o senhor que ficou com isto, por menos de 40 libras ficou com 25 jogos, cerca de 18 completos. E bons. E bons, sim. Não há aqui grandes jogos assim fraquitos. Sim, talvez o de snooker. Sim, o de snooker, tem o EA Hockey, que não é assim nada de outro mundo, mas de resto, mesmo os comuns, são bons joguinhos. Foi para variar um bocadinho, não é? Nós só trazemos assim coisas tristes. Ok, então eu vou passar para o meu terceiro.
que é um Sinclair ZX Spectrum Plus. Yay, Spectrum! Portanto, só diz vende consola ZX Spectrum mais com carregador original. Não me parece ter outro tipo de cabos, não tem jogos, não tem qualquer tipo de software, não tem leitor de cassetes nem nada dessas coisas. E deixa-me ver, não diz mais nada. Portanto, não está testado. Não diz que esteja testado, não diz que funciona, presumo eu que a pessoa acha que funciona. Diz só caso tenha uma proposta de negócio que envolva troca-retoma, faça logo detalhadamente, só assim saberei se aceita ou não. Leia atentamente as condições do anúncio para garantir se tem interesse ou não. Entrega em mão preferencial. É para trocar para um Fiat Punto. É isso. É capaz. Um Fiat Punto, não. Ou uma torradeira. Eu nisso não sei. Como isto é Portugal e o pessoal está sempre a pedir por pedaços de plástico que se assemelham a sistemas antigos que não se sabe se funcionam ou não, eu vou dizer 50 euros. Eu vou dizer 30. Vou confiar. Não devias ter confiado. Eu sabia. E é um ponto para o Ivan. Porque... Victory is mine! Porque é uns espetaculares 100 euros. What? É ridículo. É verdade que os Spectrums têm vindo a subir um bocado de preço e têm vindo a ser um bocado mais procurados, mas mesmo assim é ridículo. Ainda por cima, porque eu acho que ninguém procura. Exato. Não tem caixa, é só o computador, ainda por cima não tem os cabos todos, enfim. Nada. É uma caixa que se diz Sinclair Spectrum, mais nada. E pronto, é isso. Bem, agora sou eu, não é? Então, aqui para finalizar mais um bundlezinho de jogos Dreamcast. Então, neste bundle, está tudo descrito very good. Já agora digo que isto foi vendido. E o que temos aqui é o Jet Set Radio, que é um dos jogos favoritos do Miguel, o Ducati World, o Rainbow Six e o Aerolinks. Desculpa lá, qual é que é esse último? Não percebi. Aerolinks é um jogo de... Sim. É não tem o Chuchu Rocket, grande cena. Fogo, também é. É só esses 4? Só esses 4. Ou seja, nenhum deles vale nada. É em termos de preço, claro. O Jet Set Radio é fixe. Não, sim, é espetacular, mas não é caro, digamos assim. Não. Ok, então eu vou dizer tipo 15 libras. Por acaso estava para dizer isso. 20. Diz 14,99. Então é um ponto para ti, Ivan, porque isto tudo foi vendido pela módica quantia de 8,50 com portes incluídos. Ui, bem bom. Fogo, sim senhor. Muito fixe. Claro que, está aqui jogos tipo o Ducati World, só se for para um aficionado mesmo de motas, e o Rainbow Six, e o Aerolinks, mas o Jet Set Radio vale isso sozinho. Sim, é verdade. Mas por acaso tem piada que eu acho que esse Ducati World até é um jogo tipo meio arcade que até é porreiro. Acho que é esse que eu uma vez ouvi falar, um youtuber que é o Metal Jesus, a falar sobre ele. Mas já não tenho a certeza, por isso não quero estar a dizer coisas mal. Aquela coisa, não há jogos maus na Dreamcast. Claro que não, são todos espetaculares. Não, se o Nomad Soul é espetacular. Então, vou eu terminar aqui a ronda do preço certo com um item que é dedicado ao nosso querido Vítor, que está ausente hoje. E como ele não está cá esta semana, tenho de ser eu a escolher um simulator. Desta vez é um Street Cleaning Simulator, em que temos a oportunidade de conduzir um fabuloso limpa-ruas. Uau. Isto está no eBay.
novo. O senhor tem 5 para vender. São buy it nows. E é isso. Brand new. Novinhos em folha. Limpinhos. Só uma cena, não diz nada de raro nem nada disso. Nada. Não. Street Cleaning Simulator PC. É a única cena que diz. Ok. Novo. Epá. eBay, não é? eBay. 10 libras. 1 libra. E o Ivan Barroso acertou mesmo na mousse. 10 libras. Começou com a cabala, mas agora acabou bem. E é isso. Está feito. Espetacular. Foi então o nosso preço certo em jogos. Comigo a ganhar. Oh yeah. Para não variar. E com o Miguel em segundo. Continua a ser uma E cabala. com o Ivan Barroso em terceiro. Ih, grande Uma cena. cabala. Uma cabala. Ainda és novo nisto, ainda és novo. Só me dão aqui jogos de Sega, meu. Spectros por mais de 150 euros. Yeah. É que um gajo há de adivinhar alguma coisa. Isto não é o preço de uma torradeira. Já vi torradeiras muito mais baratas. Até oferecidas, se fores aquelas revistas que... enfim. Não interessa. Bem, foi o nosso preço certo em jogos. Vamos passar então aqui a um pequeno resumo da revista Push Start de fevereiro, que já saiu e está disponível para todos vocês fazerem download em www.pushstart.com. Por isso, vão lá, façam o download, é grátis, não pagam nada por isso. Podem ler a revista toda, que é extremamente interessante e que nós vamos falar agora um pouco sobre ela. Portanto, passo agora a palavra ao Ivo Barroso. E aí? Agora já não é uma cabala. Ok. Muito obrigado, Ivan. Isto faz sempre eco na minha cabeça, estar a falar contigo. Então vamos lá ver coisas que temos para nesta última edição da Push Start. Vou começar pelas coisas mais simples, que é as reviews. O que é que temos aqui? Reviews que possam ser extremamente engraçaditas. Então temos o Pikmin 3, que eu acho que dispensa apresentações. É pena não ver a Turno não está cá, porque este é um dos jogos favoritos dele. Pelo menos a série é. Este eu ainda não tive a oportunidade de jogar, acho eu. Temos o Knit Underground, Mario and Sonic at the Sochi Olympics, e talvez nesta versão não tenha tantos problemas como os verdadeiros Jogos Olímpicos estão a ter. Temos também Rayman Legends, Rush, Minecraft na sua versão PS3, Mark of the Ninja, Papers, Please, esse jogo que está muito badalado dentro do movimento indie, o Pocket Swimmers, que é um jogo português, que é bastante curioso por ser exatamente isso, o Combo Monsters, Super Mario World 3D, FU Formula 1 Race Stars, um título engraçadito, NES Remix, uma série de títulos da NES para Wii U, The Legend of the Mystical Ninja, Midnight Resistance, um grande clássico de Spectrum, digo já, e um outro grande clássico, mas desta vez para a Master System, Psychic World. Eu julgo que vocês dois escreveram uma coisa para destes textos, não foi? Se não estou em erro. Sim, eu escrevia do... Eu não escrevi nesses textos. Okay. Força, Miguel. Força. Eu escrevia do Legend of Mystical Ninja. Exato. Que é muito fixe, que eu aconselho. Agora vamos passar à parte mais engraçada da revista, que é as coisas que mais nenhum outro lugar vai proporcionar. E então, o que é que temos? Temos um 4x4 sobre o Final Fantasy VII. Aí eu participei e é dos meus jogos favoritos de sempre. Só. Sim, desse 10, não foi? Não sei, têm de ler. Sim, é surpresa. É surpresa. Epá, este jogo é muito mau. Mas posso dizer que não dei um. E devo dizer que a review original é uma cabala. A nota é completamente descabida. Exatamente. É uma cabala hoje. Continuando, temos também aqui um especial sobre videojogos e educação. Não sobre o que vocês estão a pensar, que será que videojogos servem por motivos educacionais, mas mais uma crítica às pessoas que estão sempre a tentar fazer com que os videojogos eduquem.
Ou seja, aquela tentativa de fazer edutainment não vai acontecer por muito mais que a gente queira. Saber fazer aqueles jogos tipo vamos aprender matemática não torna o vosso filho um especialista em matemática, ou tentar conhecer os castelos de Portugal não torna a história de Portugal. Essa coisa de os jogos são educacionais não está a funcionar tanto como algumas pessoas esperam que funcionasse. Os jogos não educam para a violência e também não educam para mais lado nenhum, tirando a divisão dos Serious Games, que é uma divisão à parte. Serious Games, como vocês devem saber, ou se não sabem, deixem-me uma pequena descrição, é tipo aqueles jogos que vocês encontram quando estão a tirar a carta de condução, que são simuladores de condução, ou os pilotos tiram para simular aterragens, ou os médicos e cirurgiões fazem para simular operações. Tirando essa parte, edutainment é uma coisa que, segundo o Diogo Martins, não está a funcionar. Só funciona na cabeça dos pais que compram os jogos, não é? Naquela perspectiva de isto vai aprender o meu filho a saber a matemática toda. E depois chegam a casa, nem o filho gosta daquilo, porque aquilo nem sequer é um jogo, nem aquilo é suficientemente pedagógico para ensinar. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, não sei se tiveram alguma vez acesso a este tipo de jogos. Eu quando andava no básico do quinto ao nono ano, tinha acesso a muitos deste tipo de jogos e devo dizer que havia alguns que eu gostava e que achava engraçados, mas não acho sinceramente que eles me tenham ensinado nada. Sinceramente, acho que não. Exato. Acho que, por exemplo, um dos jogos que me ensinou e que me ajudou a saber inglês foi o Final Fantasy VII, por exemplo, porque foi o primeiro RPG que eu joguei, foi o primeiro jogo em que eu realmente tinha de saber inglês para avançar na história e perceber o que estava a passar. E foi um jogo que eu joguei com o dicionário ao lado. Ou seja, isso sim foi educativo, porque eu preciso de aprender uma coisa para jogar esse jogo. E tive que aprender a língua. Nesse caso foi uma coisa de uma situação diferente. Tu foste procurar no outro lado a tua educação para conseguires trazê-la para o jogo. Não foi o jogo em si que disse, que te ensinou inglês. Exato. Não é isso, estás a ver? Por exemplo, se fosse um jogo que me fosse ensinar em inglês, provavelmente eu tinha achado uma seca e tinha desligado o jogo, porque pronto, se calhar não ia ter interesse. Olha, mas lembro-me, por exemplo, de um jogo que era o Arquimedes 1, e que eu por acaso até comprei há pouco tempo, que encontrei uma cópia para PC. Mas foi um jogo onde eu gostava muito de jogar um jogo que era os anagramas, e talvez tenha aprendido algumas palavras por aí, mas acho que não, sinceramente. Mas joguei muitos desses jogos. Não sei, mas joguei muitos desses jogos educacionais, e alguns são até bastante engraçados. Ok, portanto, se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre este tema, leiam uma revista, que este tema está muito explorado. Continuando, temos também aqui um top de jogos de PlayStation 3. Como sabem, na edição passada eram jogos que eram pérolas ou hidden gems na consola. Desta vez são mesmo aquelas pérolas que não são hidden, mas que se vocês têm uma PS3, pelo menos metade destes jogos devem ter. E não estou a dizer que é o FIFA e o PES. Só uma cena, eu gosto muito dos tops, e aqui neste caso é a opinião do João. E obviamente que, por exemplo, o meu top seria bastante diferente do dele, ou pelo menos seria bastante diferente do dele, sem dúvida. Mas é fixe, por exemplo, quando estamos a ler um artigo destes, em que obviamente os nossos top 10 são diferentes, é sempre interessante ver o porquê de este top dele ser assim, ou seja, o gosto da pessoa e porque é que estes jogos estão no top. Acho que é isso que é interessante muitas vezes nestes artigos. Põe na revista. Exatamente. Continuando, não está cá o Vítor, mas na revista passada, Ivan, tu fizeste a primeira parte de jogos que foram agora reeditados para a 3DS da Sega. E o Vítor agora escreveu a segunda parte desses jogos, onde fez mais, onde analisou mais jogos que vêm dentro desse pacote e que tiram partido das possibilidades 3D do jogo. Entre eles está o Echo the Dolphins, se eu não me engano, se não tiver a fazer confusão, que o Victor diz que muito bem é um jogo que tira partido das possibilidades 3D, e depois tem por exemplo, o Streets of Rage, que ele diz que não vale a pena.
Porque é que um gajo quer andar à pancada em 3D? Não vale a pena. Yeah. Mas pronto, querem saber mais? Vão ler a revista. Depois também temos o Gamer em Tempo de Crise, ou seja, videojogos grátis e onde encontrá-los. Uma entrevista à Merigan. Merigan, se não conhecem, é uma estrela do YouTube em ascensão. A análise ao BQ Aquaris 5 HD, ou seja, um novo telemóvel da BQ. E por aqui ficamos com a nossa revista. Portanto, vão ao site, é grátis. O que é que estão à espera? E pronto, é esse o resumo então da revista Push Start. E vão ler para mais informações. E depois vamos já passar então de seguida ao nosso tema principal. E vamos falar-vos um pouco sobre aquilo que nós gostamos nos jogos portáteis, nas consolas portáteis, alguns se calhar dos nossos favoritos jogos nas consolas portáteis, ou as nossas consolas portáteis favoritas, porque não? Mas uma cena que se calhar vou perguntar para começar a falar sobre o tema é: quando é que vocês gostam de jogar jogos portáteis e porquê é que vocês gostam de consolas portáteis? Resposta muito simples para mim. Um sítio muito básico. Casa de banho. Mais nada. Não há sítio Game melhor Boy. para se jogar um Game Boy Advance. Não. Game Boy ao lado do papel higiênico. O sítio Estás-me a lembrar aquela... o sítio perfeito de Estás-me a lembrar meditação. no Breaking Bad, quando uma das personagens, não vou spoiler muito, mas uma das personagens está à procura de qualquer coisa para ler enquanto está a fazer o seu trabalho. No teu caso, Miguel, se fosse à tua casa, não encontrava revistas, mas encontrava um Game Boy lá pendurado. Sim, e uns cartuchitos lá. Um Tetris, umas coisas simples. Por Yeah. isso, nada de Reader's Digest, nada disso. Maria. Então quer dizer que tu não jogas jogos portáteis fora de casa. Não, estou a brincar, claro. Primeiro, por exemplo, passava muito tempo em transportes públicos e claro que aproveitava esse tempo morto para ler ou para jogar consolas portáteis. Acho que não há melhor sítio para isso. Mas mesmo em casa, mesmo muitas vezes em casa e tendo as minhas consolas disponíveis, simplesmente apetecia-me jogar um jogo que só tinha numa consola portátil e pegava num Game Boy Advance e jogava como se fosse uma consola normal, não é? Não é por estar em casa que não vou jogar consolas portáteis só porque é uma portátil, não é? Eu partilho um bocado dessa cena, mas às vezes quando estou bem entusiasmado com um jogo portátil, às vezes penso, não, tenho que me controlar, vou jogar outra coisa enquanto estou em casa, porque Poupar, depois não não é? tenho nada para jogar nos transportes. Yeah, estás a ver? Mas também gosto de jogar jogos portáteis em casa. Eu até gosto de jogar também quando estou em viagens, e sejam viagens muito longas. Epá, a DS e o Game Boy Advance já me safaram de grandes secas. Yeah. Houve uma altura que eu fui à Itália e até me lembro, eu estava a jogar o Inazuma Eleven, que é um RPG de futebol, como vocês devem saber. E entretanto, eu estava à espera do avião e o avião saía às 6 da manhã e eram pai 10 da noite. E eu estava a jogar muito bem. E chegou à 1 da manhã e veio um guarda falar comigo: olha, meu amigo, agora tenho de ir lá para fora que o aeroporto fecha entre a 1 e as 4 da manhã. E ok, está bem. E eu tinha bateria na DS, mas sabia, a bateria não vai durar 4 horas. Eu até já tinha visto algum sítio para me pôr a carregar, que naquelas horas o aeroporto estava quase vazio. Então a minha estratégia foi, estava à espera que aquilo depois voltasse a abrir, não é? Ia dar uma voltinha durante meia hora. Depois voltava, jogava meia hora na DS. Tenho de desligar aqui um bocado. Desligava um bocado, ia dar mais uma voltinha, mais meia hora, depois voltava mais meia hora na DS. E passei assim o tempo. De meias e meias horas a jogar jogos na DS para a bateria não se ir abaixo, porque era a coisa que me fazia mais entreter durante aquelas 4 horas. Estava à espera para as portas abrirem para depois meter ao carregador a carregar um bocadinho mais da DS. Yeah. Eu por acaso tenho piada que agora fui a Londres e então a viagem é só para aí 2 horas, mas não tinha nenhuma consola comigo, mas fui a jogar o Plants vs Zombies que ainda há bocado vos estava a falar, e no caminho para cá, porque para mim nos transportes tanto dá para jogar jogos como dá para ler, depende do estado do mental state, e para cá por acaso comprei a Retro Gamer em Inglaterra, porque lá existe
e não é 10 euros, como em Portugal. E vim ler a Retro Gamer em vez de vir a jogar. Fizeste muito bem. É um preço da Retro Gamer pro ar, claro que é extremamente diferente do que eles podem provar. Sim, é 4 libras e 99, 5 libras. Cá é 10 euros. Mesmo 5 libras é para aí quase 7 euros. É uma grande diferença. Acho que é 6 euros e 10, se não me engano. Ou 6 euros e 15, mas sei lá assim. De qualquer forma, é mais barato. Sim, Tudo em Inglaterra é mais barato. Sim. Jogos em Inglaterra, enfim, nem vou enverdar por aí porque dá quase para um episódio. Mas, portanto, basicamente, os jogos portáteis são para matar tempo quando estamos a apanhar grandes secas. Mas eu, pessoalmente, também gosto de jogar em casa. Ou estás na casa bem. Ou então... É um muito esforço. Exato. Ou então estás bué lazy e apetece-te jogar para a cama. Também, então já aconteceu. Também. E eu adoro jogar 3DS na cama, que é bem fixe. Mas enfim, consolas portáteis favoritas? Estás a perguntar assim num aspecto que eu acho isto bué de giro ou isto é que eu uso mais? Não, em termos de uso. Porque giro é o Virtual Boy. Exato. Para ter na prateleira, já. Na prateleira pode agir, não. Matar Links também pode agir. Exato. Yeah. Uns Game & Watch também são engraçados. Sim, um Neo Geo Pocket também engraçado. Uma Sony também engraçado. Mas em termos de uso, para mim, pelo menos, foi o Game Boy Advance, sem dúvida. Não só para jogar os jogos da Game Boy Advance, mas como também tem retrocompatibilidade, dá para jogar muita coisa de Game Boy normal, Game Boy Color, mas principalmente jogos de Game Boy Advance foi o que eu joguei mais, simplesmente porque ainda não tenho uma DS ou uma 3DS, que quando assim for, suspeito que irá ser ainda mais do que o Game Boy Advance. Mas mesmo em termos de tempo de utilização, foi mesmo também o Game Boy Advance, porque há muitos. É um sistema que tem vários, para além daqueles jogos mais casuais e mais que dá para jogar durante uns minutos, também tem aqueles RPGs de alta qualidade que foram alguns transportes da SNES, outros alguns readaptados, outros novos que surgiram. Portanto, tem um leque enorme de jogos muito, muito bons mesmo no Game Boy Advance, e foi por aí que eu perdi mais tempo. Eu acho que invariavelmente isto vai sempre dar em sistemas da Nintendo, não é? Exato. Handhelds é sempre quase sinónimo de Nintendo, não é? Exato. Não há muito por onde fugir. Eu durante bastantes anos... Eu adoro a Tiger Gamecom. Isso é um sistema bonito de se ver. Olha, outro sistema bonito de se ver, o Barcode Battler. Também é bonito de se ver. Não faço a mínima ideia que é isso. É um jogo eletrónico portátil, mais ou menos portátil, não cabe no bolso das calças. Portanto, exato, mais ou menos. Vagamente portátil. Mas que tu jogas utilizando códigos de barra. Que eu tenho um leitor de códigos de barra. Tu tiras códigos de barra de produtos do que quiseres, de focos, de, sei lá, bananas, qualquer coisa assim parecida, passas lá e quando passas na consola aquilo gera um lutador com certos atributos. Depois é tentar ver quais são os códigos de barra que te geram o melhor lutador. What? Que cena mais bizarra, não fazia ideia disso. Estás a ver? É bonito de se ver. Para chegar, é uma grande seca. É mais bonito andar à procura dos códigos de barras do que andar com os lutadores à pancada. Com os lutadores à pancada aquilo não tem gráficos nenhuns. Mas, eu, agora na minha opinião, e o que eu joguei mais foi sempre Game Boy Advance, tal como tu fizeste, durante muitos e muitos anos. Até cheguei a comprar, como tinha o primeiro Game Boy Advance, cheguei a comprar uma daquelas lights para jogar no escuro. Também. Eu uma vez até fui numa viagem à Espanha com os colegas, que fomos lá
fomos lá ver em Valência às Falhas, que é uma série de esculturas que se fazem uma vez por ano em Valência. Fazem esculturas com 10 e 15 metros de altura, assim, uma coisa bizarra. E no carro, do que é que um gajo há de fazer de carro de Portugal até Valência são 8 horas. Estava a jogar Game Boy Advance. E entretanto uma colega de trabalho olhou assim para mim: o que é que estás a fazer? Eu disse: estou a jogar Game Boy Advance. Ela: mas tu tens idade para jogar isso? E eu disse: e por que não? É melhor do que tu fazer o que tu estás a fazer, que é olhar pela janela. E depois ela olhou para mim, depois. Foi aquela dica tipo: então a paisagem mudou muito nas últimas 8 horas enquanto isto é de noite. Mas, eu depois fiz a evolução natural, não é? Deixei o Game Boy Advance, fui para a DS e para a DS Lite, que trazia, claro, a entrada para cartuchos de Game Boy Advance, portanto a transição ainda foi mais smooth. E ainda é a console que eu utilizo mais, de longe, é a DS, ainda hoje. Epá, eu devo dizer que, como tu ainda não tens DS, Miguel, se morasses em Inglaterra já tinhas uma, porque eu vi para aí, eu acho que vi 4 do primeiro modelo da DS, uma a 12 libras e as outras a 15 libras. Não me digas essas coisas. Yeah, é que os jogos lá são caríssimos mesmo. Uma coisa extremamente cara. Epá, eu pessoalmente, eu gosto bem do Game Boy Color. E porque foi o primeiro Game Boy que eu tive e que joguei, eu tive aquilo para jogar Pokémon Red, basicamente, mas gosto bastante do Game Boy Color. Não tive Game Boy Advance na altura, mas há uma consola que eu tenho que referir, que é a PSP. E acho que foi das consolas portáteis que eu mais joguei, e acho que foi mesmo a consola portátil que eu mais joguei, por um motivo muito simples, porque a PSP era tipo o paraíso dos retro gamers, porque aquilo dá para emular tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu devo ter perdido uma centena de horas com jogos de PSP e 3 centenas de horas com emuladores e jogos de Super Nintendo, NES, Game Boy e tudo o resto. Por exemplo, foi na PSP que eu joguei o Chrono Trigger, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, comecei o 5, não acabei o 5, o Seiken Densetsu 3 da Super Nintendo, enfim, a Bahamut Lagoon, uma data de coisas que eu joguei na PSP original. Por exemplo, mas também tem excelentes jogos e, por exemplo, o remake, digamos assim, do jogo de... Acho que era de PS1 ou de Super Nintendo. Agora, sinceramente, não tenho certeza. Acho que era de PS1. Ou é de Super Nintendo? Não interessa. Do Tactics Ogre, Let Us Cling Together, que é um excelente jogo. Depois temos o Crisis Core, Final Fantasy VII Crisis Core, com um dos finais mais emocionantes que eu já vi, em que um gajo fica mesmo tipo no! Damn it! E depois, passado uma semana, conseguimos outra vez voltar a viver normalmente sem estar deprimidos. E outros jogos bastante interessantes há outros jogos bastante interessantes na PSP e muito bons, por exemplo, há um port do Persona 3 que é bastante bom, mas acho que também em termos de emulação, joguei tanta coisa naquela PSP que, não sei, perdi mesmo muito tempo com a PSP. A DS foi uma consola excelente, adorei a DS e adoro a 3DS, mas não perdi assim tanto tempo com ela do como perdi com a PSP, exatamente por causa dos emuladores. Joguei muitos jogos na DS, mas joguei mesmo muita coisa antiga na PSP, porque era bem difícil, porque eu basicamente tinha a library da Super Nintendo e da NES e da Mega Drive, tudo para jogar onde eu quisesse, e isso é espetacular. Eu levei a PSP de férias e acabei o Final Fantasy VI e o Chrono Trigger nas mesmas férias, e foram as melhores férias de sempre, porque são 2 jogos absolutamente fantásticos. Ever. São 2 jogos fantásticos, por isso queria dar o shout-out à PSP. Mas o Game Boy Color também é dos meus favoritos, sem dúvida alguma. Eu tenho uma história muito curiosa com a PSP. Eu comprei a minha em 2006 e foi assim, tipo, entre a maluquice e a estupidez. E foi, eu vi uma PSP, andava atrás delas e estava uma rosa à venda no eBay. E fiz uma bid e nunca mais me lembrei disso. Passado uma semana, recebo um e-mail daqueles do eBay: Congratulations, you just won!
Eu assim, olha, ganhei uma PSP e tal, e não sei o quê, olha, vem completa, em caixa, está tudo como deve ser. Depois fui ver, isto é aquela rosa que eu só fiz uma bit para manter isto debaixo do olho. Então, até hoje, a PSP que eu tenho é rosinha. Ok, e portanto não abusas fora de casa, é percebível. Sim, e então nunca utilizei muito a PSP, até porque havia uma coisa que me chateava bastante na PSP, que era aqueles discos, o AMD é tipo... Bué barulho. E depois a PSP teve um azar que foi, nunca foi grande match para o Game Boy Advance, e logo a seguir veio a DS e a PSP começou a ficar, não tenho hipótese aqui. E por acaso, até hoje, joguei PSP, para ser sincero. Joguei o SNK Classics. Mas, comparando o uso que eu dou a uma e o uso que eu dou a outra, a PSP não tem hipótese. Cabala contra a PSP, claramente. Então, e não devo comprar uma PS Vita tão cedo também, já agora. Eu tenho que dizer isto. Eu não tenho grande interesse na PS Vita, mas tenho tem muito Persona. interesse. Não é por isso, porque eu tenho o Persona da PS2 e pronto. Sinceramente, não sou daquelas pessoas que é capaz de pagar outra vez o jogo só porque tem um extra chapter. Não sou muito. Mas se eu comprasse uma PS Vita, comprava o Persona 4 Golden de certeza. Mas há um jogo na PS Vita e que as pessoas nem se ouvem falar muito, mas que eu quero, que é o Shinobi do 2. Por isso eu quero uma PS Vita porque eu quero o Shinobi do 2. E pode parecer estúpido até porque o jogo não é nada de especial, mas eu adorei o primeiro Shinobi e gostava de jogar o 2. E há muitos RPGs que estão agora a sair para a PS Vita, tipo o Wiz Memories of Celceta, o Badadere of the Curry Gods, que eu não sei fácil de como é que tu se chamas, Tá parece bom fixe. ouvi coisas muito boas desse. Há vários RPGs agora assim para a PS Vita que me parecem interessantes e que acho que vale a pena, se calhar, na minha opinião, para mim, como gosto desse tipo de cenas, ter uma PS Vita. Mas e então em alguns dos vossos jogos favoritos de consolas portáteis? Slow-paced para mim, Slow-paced tem de ser para portáteis, seja algo que for, seja um RPG, seja um puzzle, seja até um jogo de futebol, tem de ser Slow-paced. Eu lembro-me que dos jogos que eu mais me dediquei e que mais tempo perdi com eles e que mais gostei, lembro-me assim de repente do Golden Sun, do Game Boy Advance. Golden Sun, yeah. Foi dos meus jogos favoritos nessa consola. Depois o Metroid Fusion, claro. O Castlevania Area of Sorrow também tive muito tempo com esse jogo. Depois também gosto muito de coisas casuais e slow paced, como tu estavas a dizer. Um jogo que eu achei bué da piada e que eu acho que é um bocado esquecido ou até ignorado porque parece um bocado de criança ou um bocado de jogo foleiro, que é o WarioWare Inc. Mini Microgames, assim, uma coisa desse jeito. Esse é muito bacana, então qual é a cena? Não sei, isso é um bocado, às vezes é um bocado posto assim de lado porque parece demasiado estranho, demasiado japonês, aquelas coisas japonesas muito bizarras. Sim, mas é que eu, em termos de jogo e jogabilidade e tudo isso, aquilo é um dos melhores jogos que até, para mim, é um dos melhores jogos que a DS tem. É muito viciante aquilo. São mini-jogos mesmo. Quando digo mini, é o mais mini que possam imaginar, que é segundos. Aquilo demora tipo 10 segundos cada joguinho. Coisas muito ridículas, muito estúpidas às vezes, mas com muita piada. Outro que também joguei assim, casual, e que também é mais ou menos puzzle, e que não é nada convencional, nunca tinha jogado assim nada parecido, que é o Kururin. Aí, o Kururi, isso era o jogo de lançamento, sabias? Não sabia, mas gosto bastante desse jogo. Kururi. Mais uma coisa super japonesa. Mas não é... Vejam o anúncio é só miúdos a dizerem assim Kururi. Mas pronto, tem um objetivo tão básico como andarmos com uma espécie de hélice a percorrer um percurso, e não podemos acertar nos limites do percurso. É só isso. É esse o básico.
Basicamente é isso. Mas dá muito rage quit, muitas vezes. Sim. Sei lá, mais coisas. O Klonoa, acho que é um jogo fantástico. Sim. É. Muita coisa. Eu gosto mesmo muito do Game Boy Advance, por isso mesmo, porque tem imensos títulos, remakes, remasters, originais, de tudo. Temos de tudo, de todos os géneros, muita coisa boa, mesmo. Por acaso o remaster, digamos assim, do Final Fantasy IV para o Game Boy Advance é muito bom. Sim, também. Também foi aí que eu joguei o 6. Foi a primeira vez que joguei o 6, foi no Game Boy Advance. Já agora, como curiosidade, eu a primeira vez que ouvi falar do Game Boy Advance foi na revista Player, que é uma revista portuguesa que só fazia traduções de jogos, ou antes, traduções das reviews dos jogos que vinham da revista Arcade de Inglaterra, e eles tinham tinham 3 imagens que eram protótipos do Game Boy Advance. E só diziam qualquer coisa como muito dificilmente a Nintendo vai fazer uma console que seja em formato horizontal. Exato. Eu tenho algumas dessas revistas, por acaso, da Player, mas não me lembro disso. Está lá, se procurares. Aliás, olha, há uns anos atrás eu fiz uma espécie de mini documentário que é a história do Game Boy em 8 minutos e meti algumas das digitalizações, até foi desses protótipos que foram mostrados nessa revista, no vídeo. E está lá o Cururi, porque era título de lançamento. Pronto. Bem, então, para mim, falando em jogos favoritos, há um que o Game Boy Color, e que não é um jogo de Game Boy Color, mas eu joguei no Game Boy Color, que é o Super Mario Land 2, e que até estou surpreendido de nenhum de vocês ter mencionado, porque é bem fixe. Vocês já jogaram, de certeza. Sim, por acaso nem me lembro disso. E foi dos primeiros que joguei até no Game Boy. O jogo é espetacular. Eu também gosto do primeiro Mario Land, mas o segundo é mesmo fantástico. Depois, obviamente, Pokémon Red. Adorei Pokémon Red. Eu joguei mais o Blue. Pois, eu o Blue tive mais tarde. Ainda joguei o Silver antes disso. Aliás, naquela viagem que eu estava a descrever para Valência, o que eu estava a jogar era sempre Pokémon Blue. Que já era ridículo para a minha colega que estava-me a criticar e depois ainda me veio criticar porque eu estava a jogar Pokémon. Sim. Mas dupla eu disse vergonha. logo, olha para a janela durante 8 horas para a escuridão de espanhol. Mas esses dois são dos jogos do Game Boy original que eu joguei no Color, são os que eu mais gostava. Na PSP gosto bem do Crisis Core Final Fantasy VII, que eu já mencionei aqui. Há outros. Agora assim, olhando para trás para a prateleira. Há um que eu Deixa quero... lá ver os arquivos. Há um que eu tenho que mencionar e que eu adoro este jogo. O Lumines, da PSP. Isso é muito bacana. Eu acho que, sinceramente, dos jogos que são espécies de clones, digamos assim, do Tetris, ou baseados na fórmula do Tetris, acho que é aquele que eu mais gosto. Acho que o jogo é fantástico. Adoro o Lumines. Muito bom. E gosto da cena que aquilo entra bué com o ritmo. É um jogo que tem muito a ver com o ritmo. E... as cores e as mudanças de cenário e... agora faz ter ritmo, lembrei-me do Patapon também é muito bacana. Patapon. Muito fixe. Muito bom. Na DS, por exemplo, o Under the Knife, o Trauma Center, acho que é espetacular. É uma cena que só podia ser feita na DS e que funciona perfeitamente. É muito louco. Assim de repente são os que eu me lembro mais, mas obviamente que deve haver outros. Se vamos a falar da DS, eu forço-me jogar os Zeldas, joguei os 2 Zeldas, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, mas de longe joguei muito mais o Hourglass. E lembro-me que foi daqueles jogos que me chamou a atenção porque utilizares os estilos para comandar o Link. Chamou-me logo a atenção, e quase todo o gameplay é com os estilos, não é? E achei que é uma espécie de tech demo muito boa para a DS. Depois temos aquelas coisas também, o Professor Layton, que é uma série que nasce mais ou menos ali. O Ace Attorney. Estou a dizer bem, não estou? Sim. Ok. E já vi aqui mais coisas. O Pokémon, claro. O Pokémon, isso é quase impartível. O console Nintendo portátil não ter um Pokémon desde que saiu o primeiro.
Opa, o Mario Land, tu falaste, eu joguei mesmo muito Mario Land. Nem sei como é que nunca me passou agora na cabeça. Há pouco tempo até estava a ler uma entrevista do Hank Rogers, que foi o gajo que trouxe o Tetris para o Game Boy. E eu falei com o Howard Wickham, que era o vice-presidente da Nintendo of America, e ele disse, nós vamos pôr agora aqui no Game Boy, vamos pôr o Super Mario Land. E o Hank Rogers disse, vocês querem vender isto para crianças, metam o Mario Land, vão vender isso para crianças, mas se querem vender para toda a gente, têm de meter aqui o Tetris. Yeah. E foi essa conversa que fez com que a Nintendo fosse à Rússia buscar os direitos do Tetris. Yeah. Que, enfim, é uma história interessante para outro episódio também. Exato. KGB à mistura e KGB com esquemas capitalistas. Completamente. Capitalismo é mau, mas não de quando dá jeito. Quando dá jeito é fixe. Enfim, esses são aqueles que eu me lembro assim melhor. Como eu disse, não tive Game Boy Advance e acho que era capaz de ser uma portátil muito fixe se eu tivesse tido na altura. Felizmente a PSP emulava Game Boy Advance e joguei muita coisa do Game Boy Advance na PSP. Tinha um jogo de Crash Bandicoot, por exemplo, que eu curti bastante, e o Final Fantasy Tactics Advance também estava muito porreiro. Mas esses são alguns dos meus favoritos. O Luminese, sem dúvida que tinha que falar nele, é espetacular. O Tetris, por exemplo, não associo muito a consolas portáteis, digamos que oficiais, porque joguei naquelas maquinetas que todos tínhamos, lembram-se disso? Brickmania. Exato. Até a avó joga. E joguei numa dessas cenas e, portanto, associo sempre o Tetris a essas coisas. Até me cai uma lágrima no canto do olho. Mas olha, agora só falando assim um bocado para não estar sempre a falar só de coisas da Nintendo, não é? Também temos forma da Sega, não falámos ainda a Sega, a Game Gear. Game Gear vendeu por cá ainda bastante bem e tinha aquela coisa gira que era joga a cor, joga na tua Game Gear. E numa das publicidades até mostrava gameplay da Mega Drive dentro da Game Gear. E não sei se devem estar recordados daquela espécie de antena que se metia na Game Gear para que a Game Gear se transformasse numa espécie de mini televisão. Uhum. Em que as pilhas ainda duravam menos do que o normal, se é que era possível. Assim, eu para mim a Game Gear tinha dois defeitos, que era as pilhas, e depois tinha outro que era pior que as pilhas, é que eu não cabia no bolso. Nem perde. O Game Boy, o primeiro, com jeitinho cabia no bolso de trás. Agora a Game Gear nem pensar. Era tipo uma sanduíche enorme. Eu por acaso só tive a Game Gear por acaso até há pouco tempo. E houve uma vez que levei a Game Gear tipo nos transportes, estava a jogar no barco. Tinha ali pilhas das grandes e já não usava as pilhas há bem tempo e estavam ali, aquilo não serve para nada hoje em dia. E então decidi levar a Game Gear porque tinha a Game Gear tipo há um dia ou dois e decidi levar. E senti-me um bocado mal, senti que toda a gente olhava para mim e pensava hipster, cenas tipo. Foi e o que é que estavas a jogar? Estava a jogar, joguei nessa viagem, joguei o primeiro Super Sonic the Hedgehog, que eu acho fixe, está giro. Obviamente que é uma versão inferior às da Mega Drive, mas estava fixe. E joguei o Terminator, o Determinator, porque eu gosto bem dos filmes e é terrível. E acabei por estar a jogar Sonic. Mas eu gosto da consola, tem um feeling engraçado, na minha opinião, é giro. Só que é inútil, sinceramente. É demasiado grande, mesmo demasiado grande. Tem a cena de ser cega, não é? E é sempre é fixe e tem alguns jogos engraçados. Mas em termos de portátil, aquilo não é portátil. Se fosses para Valência com aquilo, tinhas que levar a bagagem cheia de pilhas no carro e não podias levar bagagem. Portanto, desafiava um bocado o propósito de ser portátil.
Aliás, a Game Gear tinha uma coisa muito interessante, que eu não sei se tu lembras, que era um conversor para jogos de Master System. Sim, que ainda tornava aquilo mais ridículo. Sim. Ainda Era um mais Transformer portátil. maior. Porque, repara bem, não é só pôres o conversor, é que depois também tinhas de levar mais que um jogo de Master System, não é? Os jogos de Master System, mais os jogos de Game Gear, e mais as pilhas todas. Tudo... aquela portabilidade de saqueta, de ter de levar uma mão especial só para levar a Game Gear. Yeah. Mas isto não digo que a consola não fosse bastante interessante. Até houve uma coisa muito boa que a Sega fez cá na Europa, que foi vender a Game Gear junto dos developers com uma Master System portátil. Os sistemas são muito parecidos. E dessa forma havia muitos produtores que não se importaram. Já tinham feito jogos para Master System, portanto era só agora recolocá-los num cartucho da Game Gear. Yeah. Por isso é que aquilo ainda teve um grande suporte por cá. Teve 241 jogos. Tudo isto bem? Será que não estou a confundir? Ainda teve. E por cá é bastante popular. É uma consola que se vê com muita facilidade. Por exemplo, há um youtuber da Game Quest, ou Game Quest, agora não me lembro bem qual é que é. Mas é um youtuber que faz vídeos tipo Game Chasers e coisas desse género. E ele é australiano, e os preços dos jogos na Austrália são horríveis. E ele encontrou uma Game Gear numa caixa, não era a caixa original, era daquelas tipo carrying cases. Sim, porque como não cabia no bolso, tínhamos que levar uma mala tipo executivo com uma Game Gear lá dentro. E ele encontrou, e a pessoa estava a pedir $250. E eu tipo, what? $250. Yeah. E ele estava a dizer que é bué, mas mesmo assim eu quero muito. E eu assim, será que ele está a ponderar comprar a Game Gear por $250? E depois eu vim a saber que lá é uma cena bastante exótica, digamos assim. Mesmo nos Estados Unidos é um artigo algo exótico. É daquelas coisas, há coisas nos Estados Unidos que são exóticas e há coisas na Europa que são exóticas e vice-versa, não é? Yeah. Olha, por exemplo, eu fui a Londres e acho que cá tudo é exótico. Pá. Todos os jogos bons cá são exóticos, porque um gajo entra na game é só treta. E, enfim. Eu entrei na game e comprei o Dragon's Crown e o Disgaea 4. Eu cá entro na game e nem sequer existe nenhum deles. Pronto. Mas tens o Let's Dance. Pois, exato. É por isso que depois o mercado de usados em Portugal está cheio de tralha. Tens o Buzz. Yeah. Ok, mais, o que é que a gente pode dizer mais daqui das portáteis? Há uma que eu acho sempre curiosa, porque é mesmo uma bizarria para mim. Aquilo era espetacular ver as pessoas usar aquilo, que era o N-Gage. Eu adorava ver as pessoas a fazer chamadas com aquilo, nem era jogar. que ficava tipo 10 cm para fora da orelha, assim uma coisa, um tijolo. Mas era engraçado, eu por acaso vi alguns amigos meus com aquilo e achava alguma Eu acho que piada, aquilo ainda vendeu bem, porque eu tive vários colegas que tiveram um. Eu lembro-me de algumas pessoas terem, Se calhar noutros países a recepção foi mais modesta, mas Portugal vive assim tipo no seu universo à parte, não é? Sim, em tudo. Há alguns jogos para N-Gage bastante raros, por acaso. Porque no fim de vida da N-Gage, basicamente os distribuidores não tinham interesse em ter jogos de N-Gage nas prateleiras e era possível encomendar jogos através do site da Nokia. E há 3 ou 4 jogos ou 5 jogos, uma coisa assim, que são desse tipo, e um deles até supostamente é um dos melhores jogos na game na N-Gage e é bastante caro, o que é engraçado. Pessoalmente tenho muita curiosidade com o Virtual Boy. Eu sei que é péssimo, mas tenho curiosidade de o jogar só para ver. Eu tenho um, se quiseres um dia. Então temos que ver isso, porque tenho mesmo curiosidade. Eu sei que provavelmente é péssimo, mas é tal coisa. Se a pessoa gosta de videojogos, também tem curiosidade em jogar esses sistemas mais ridículos. Não tenho curiosidade com o Tiger. Como é que se chamava? Game.com? Não, o outro. O Virtual R? Era assim que se chamava? O VR. O VR. Pior ideia do mundo. Aquilo foi mesmo só tentativa de colarem-se à Nintendo, mas não sabem como. E também havia essas coisas curiosas. Havia aqueles jogos da Tiger pequeninos, não era? Que dava para jogar Golden Axe, e Shinobi, Sonic.
mas com aquela tecnologia muito limitada do LCD. Yeah. E pronto, o que é que podemos falar mais sobre portáteis? Havia a Neo Geo Pocket, também era engraçado, também vendeu alguma coisinha assim, discreta. Eu por acaso tenho curiosidade nessa. Então, Miguel, se quiseres um dia, eu tenho aqui duas. Pronto. Tenho a Pocket Color. Não Então, esperas a um muitos jogos. PS4. É claro, mas é o PS. Olha, não estou à procura do Let's Dance. Olha, tenho aqui um Last Dance que é bada raro, porque é a minha cópia. Só há uma. Pois, No mundo inteiro. é essa. Pronto, e acho que é isso. Também não me estou a lembrar assim de mais nada de... Havia assim mais umas coisas que são mais mirabolantes, tipo um Chauncey Crystal, ou Chauncey só, que era uma consola ambidextra e que podia ser jogada tanto num formato horizontal como vertical, que é do grande mestre Gunpei Yokoi, ou Yokoi, que foi o responsável por fazer, como vocês sabem, o Game Boy, o Metroid, o Kid Icarus e o Virtual Boy. Ele foi dispensado da Nintendo porque fez o Virtual Boy. Coitado. E foi para a Bandai e fez essa nova consola portátil que era inovadora e bastante bem pensada, mas depois teve um azar em 97, teve um desastre de aviação e pronto, deixou-nos. Yeah. Há uma que eu não faço a mínima ideia o que é que isto faz, o que é que tem, o que é que não tem, que também é da Tiger, mas adoro o nome. Gizmondo. Isso anda atrás de uma já há bastante tempo. E isto parece mesmo um Gizmondo. Eu não sei o que é um Gizmondo, mas isto tem cara de Gizmondo. Eu também pensei isso. Parece um alien, meu. Parece a cabeça de um alien isto. Yeah. Isso vendeu tipo bué da mal. E é bué mal. Tipo, jogos... Só há tipo, não sei, 3 jogos. Mas cena assim ridícula. Não... Sim, aquilo pode ser usado como um leitor de multimédia porque dá para leitor de MP3 e tem uma agenda e uma calculadora e... e o Game Boy é fixe. Acho que até pode ser usado como emulador, mas se calhar estou a confundir com o GP32 ou o GP32. Posso estar a confundir, não quero estar a ter certeza sobre isso. Curiosamente, acho que o preço dessa consola quando era nova era absolutamente ridículo. Fez com que a Gizmondo falhasse. Era mesmo ridículo o preço da Gizmondo. Mas pelo menos tem um dos nomes mais fixes de uma consola. Sim, true. E pronto, ficamos por aqui então. Sim. Pode ser. Ok, então fica aqui a nossa discussão sobre, no geral, sobre consolas portáteis, as nossas coisas favoritas sobre elas. Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido o podcast e por terem passado estas provavelmente 2 horas a 2 horas e meia connosco. Não se esqueçam de seguir o nosso Facebook em facebook.com/TheGameStone, no nosso canal de YouTube, e não se esqueçam também de passar no site da revista Push Start e fazer o download da revista e ler a revista, porque tem informação e hoje em dia informação é porreiro. Não só hoje em dia, mas sempre foi porreiro. Mas pronto. Hoje em dia as pessoas não querem saber de informação, mas queiram saber de informação porque é uma coisa boa para vocês. Quantas vezes consegues dizer informação numa só frase? Não sei, mas vou tentar para a próxima dizer mais vezes. E pronto, acho que é isso tudo, pessoal. Portanto, é verdade, pessoal, nós íamos nos esquecendo, mas o Ivan Barroso vai estar esta quarta-feira, dia quê? 12? 12 de fevereiro, no 5 para a meia-noite, com o Nuno Marco. Portanto, não percam! A para falar de videojogos. Falar de videojogos do 5 para a meia-noite. Provavelmente vai ser fixe. E ele vai ter tempo para falar. Não é como da última vez que ele esteve na televisão com o Quintino, Dr. Aires. Por isso, mas, estamos agora a falar do Nuno Markle, não é? É uma pessoa que conhece minimamente a indústria de videojogos e faz até videojogos, no sentido em que participa, não é? Portanto, é uma pessoa decente, bem educada e com caráter, não é? Sim, exatamente, e não precisa estar a dizer e diplomas e coisa e tal. É um humano, basicamente, é um humano. Não diria melhor. Portanto, pessoal, vejam-me por lá, vou falar sobre a história dos videojogos. É isso. E pronto, agora é que é, pessoal. Portanto, fiquem bem e não se esqueçam, quarta-feira, dia 12, provavelmente perto da meia-noite, porque o programa chama 5 para a meia-noite,
com o Ivan Barroso e com o Nuno Marco. Portanto, fiquem bem e até à próxima, até para a semana. Tchau, pessoal. Bye. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.